Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante que de repente apareceu com negociações bem avançadas para ser mais um atleta do Corinthians. E o atacante Kaique, de 28 anos de idade, revelado no Fluminense, chegou a ser contratado pelo Manchester City, estava no Bahia e agora será jogador do Timão. Vamos ver tudo sobre o jogador, galera, no vídeo de hoje, lances dele também, mas só depois de você deixar a inscrição aqui na FBTV, like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, comentar e hypar, beleza? Tudo muito importante para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Show? Recados dados, né? Bora começar. Números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Kaique na temporada de 2025. Lembrando de novo, pessoal, ele tem 22 anos de idade, 1,75 m, jogou toda a temporada pelo Bahia e fez 45 jogos, 17 como titular, marcou 2 gols, deu 7 assistências, 2 pré-assistências, 30 passes para finalização, 31 arremates com 32% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 8,8 vezes a cada 90 minutos, acertou 84% dos passes que tentou, tomou 5 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Kaique na temporada de 2025. Fiel corintiana, conta para mim nos comentários do vídeo, estão animados com essa contratação? Calma, vão ter os lances do atleta, opinião, informação, tudo isso no vídeo de hoje, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que tá rolando o nosso cupom, beleza? O FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Timão, você encontra com desconto. Perfeito? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Kaique, que retornou ao Bahia, né, nesse ano de 2025, depois de já ter jogado pelo clube, lá em 2023, ter tido uma passagem pelo futebol europeu. Ele retorna numa temporada um tanto quanto complexa, ele estava praticamente voltando de uma longa inatividade. Foi um jogador assim de elenco com a camisa do Bahia. Eu acho que em nenhum momento ele chegou a ser um protagonista, um titular absoluto, né, da equipe do Bahia. Desde o Campeonato Baiano ele já era um reserva do tricolor, né, fez alguns gols importantes, marcou contra o Vitória, lá no Barradão, lá na final, né, do Campeonato Baiano, sempre um gol marcante para o jogador, mas em via de regra ele acabou sendo muito mais uma peça de grupo mesmo do Bahia do que propriamente um jogador importante. Não à toa, se você olhar os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, ele fica no banco e não entra. Né? 35ª, 6ª, 7ª, 8ª rodada, ele virou apenas uma composição de elenco mesmo, sequer entrou para defender as cores do esquadrão. Então vai chegar ao Corinthians precisando retomar a confiança, o ritmo, a sua sequência como atleta profissional, tá bom? E acabei de falar, pessoal, que esse começo de 2025 até a reta final de 2024 foi um momento que ele estava precisando recuperar não só a cabeça, mas também a parte clínica. Ele teve uma lesão muito séria. Então vamos tentar ver o seu histórico de lesões, pessoal, ao longo da carreira. É um jogador que a gente nem chega assim e fala, poxa, ele se machuca demais, teve muitas temporadas se machucando, até porque ele é um jogador muito jovem, né? Seria até um tanto quanto bizarro ele já tem um histórico muito pesado de lesões. Porém, galera, lá em 2023, quando ele tinha voltado ao futebol brasileiro, né, ele foi revelado no Fluminense, aí estava tendo a sua primeira passagem no Bahia, ele teve uma lesão muito séria, ligamentar, no joelho, e ficou quase 500 dias fora de combate, acabou voltando lá no Sparta Rotterdam, daqui a pouco a gente vai ver o seu histórico na carreira, e teve a chance de realmente voltar a jogar com mais sequência agora no Bahia, em 2025. Se você olhar outras temporadas, você vai achar algumas lesões. Em 2021 ele teve um probleminha no joelho com a camisa do Fluminense, chegou a perder aí mais de um mês, quase um mês, né, da temporada, mas assim, lesões costumeiras, ainda mais para quem estava voltando de uma lesão mais grave. Eu acho que não é esse o nosso ponto. Eu acho que é a lesão do joelho que nos ajuda um pouco a entender, até a dar um álibi para o atleta, né, para ele não ter conseguido performar tão bem nesse retorno ao Bahia. Talvez valha dar um voto de confiança, tá bom? Sei que vocês querem ver os lances do jogador, né, pessoal? Mas antes disso, bora ver um pouco o seu posicionamento dentro de campo? Então vamos lá. Mapa de movimentação, mapa de calor, pessoal, do Kaique ao longo da temporada de 2025. E aqui, pessoal, não tem muito mistério. Beleza? O Kaique é aquele famoso beiradinha de velocidade, como a gente fala, um extremo, um atacante, um ponta. Né, pessoal? Ele é canhoto, então é aquele jogador que faz o pé trocado, como a gente gosta de dizer. É um jogador que, quando surgiu no Fluminense, ele era tido entre os top 5, top 10 jogadores sub-17 da geração daquela época, porque sempre foi um jogador muito veloz, muito insinuante, com muita capacidade de drible, e ainda tem isso, tá bom? Por mais que tenha tido uma lesão muito grave, ele continua sendo um jogador muito arisco, um jogador com uma boa capacidade de 1 para 1 ofensivo, mas é um jogador que precisa melhorar sua tomada de decisão. É um cara que tem velocidade, ele consegue passar pelo marcador e muitas vezes acaba errando
a ação seguinte, seja o chute, seja o cruzamento, a tomada de decisão dele é uma coisa que precisa evoluir. Ele não é um jogador com muita força física, tá bom? É um jogador mais ágil do que forte, propriamente dito, mas saiba, vai ser um jogador de lado de campo, pé trocado, com muita capacidade de desequilíbrio, que a gente fala muito parecido com o Caio César, né? Um jogador com uma característica bem semelhante, parece ser um padrão aí que o departamento de futebol do Corinthians está buscando, beleza? E se a gente compara, pessoal, o Kaique com os atacantes do Campeonato Brasileiro do ano passado, fica mais claro ainda. Isso que eu falei, é um jogador que se destaca bastante na capacidade de drible, de 1 para 1, ofensivo, é um jogador que talvez tenha deixado um pouco a desejar na hora de recompor defensivamente, de fazer uma marcação-pressão. Acho que é um cara que irritou o Rogério Ceni nesse sentido, talvez precise ser um pouco mais dedicado na fase sem bola e, claro, tem que evoluir um pouco na sua tomada de decisão, como nós falamos no que fazer depois de acertar o drible, tá bom? Deixou o like no vídeo, fez um comentário? Muito importante, beleza? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Assim que eu vi a notícia, o pessoal estava gravando um outro vídeo, corri aqui para gravar, por isso que atrasou um pouquinho. Então, se você estiver vendo, comenta aí em Caps Lock, vai Corinthians, que eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo e eu mesmo vou deixar um like no seu comentário, tá bom? E se inscrever também é muito importante, tá? A maioria de vocês assiste os vídeos e não é inscrito no canal, muitas vezes vocês perdem conteúdos e deixam de me ajudar só porque não deixou a inscrição, que é rapidinho e é de graça, tá bom? Bora ver, pessoal, como é que foi a sua carreira até chegar ao Coringão? Vamos lá. Pequeno histórico, as últimas 4 temporadas de Kaique como profissional. 2021 pelo Fluminense, quando ele sobe lá do Sub-17, super vencedor do Flu. 37 jogos, 12 como titular, 4 gols e 4 assistências. Nesse meio tempo aqui, pessoal, ele jogou aí pro Manchester City, tá bom? Mas ele jogou pouquíssimos minutos pelo City principal, ele jogou mais pela equipe B, eu desconsiderei esse período, tá? Então pulei para a temporada 22-23, pelo Passos Ferreira, 9 jogos, 3 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. 2023, ele volta para o Brasil para jogar no Bahia, aquela temporada que foi interrompida pela lesão. 28 jogos, 17 como titular, 4 gols e 5 assistências. Ele viu numa boa fase, até sofrer a lesão. Temporada 24-25, ele vai para o Sparta Rotterdam da Holanda, 7 jogos, 2 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Então é aquilo, pessoal. O Kaique, quando estava no Fluminense, falo com muita propriedade, ele era tido como uma das grandes joias, assim, um cara que ia ser extremamente absurdo, foi vendido por um valor elevado, ele foi para o Manchester City, né, pessoal? Só que ele entrou naquela rotação do City que a gente sabe como é que, né? O cara não é utilizado pelo Guardiola, empresta para cá, empresta para lá, vem para o Brasil, vai para Portugal, vai para Holanda, lesiona seriamente. Então ele está precisando ter um tempinho, ter uma sequência num clube maior, poder recuperar a moral, estar fisicamente bem para jogar, porque qualidade técnica, pessoal, sempre teve demais. Beleza? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Kaique chegando para reforçar o Corinthians. Bem, galera, eu acho que dentro desse perfil do Corinthians, de contratações um pouco mais dentro do orçamento, eu acho que o Kaique se encaixa. É um jogador que eu acho que potencialmente ele era até melhor do que o Caio César. É beleza que a carreira do Caio César, eu acho que ele conseguiu dar um salto mais rápido do que o Kaique, mas o Kaique é um jogador de seleção de base, era um jogador muito bem cotado no Fluminense, foi lá para o Manchester City. No Bahia agora não deu tão certo, mas ele estava voltando de uma temporada de lesão. Acho que com mais confiança, com mais sequência de jogo, sem tanta pressão para chegar para resolver, ele pode ajudar. Tenham paciência, pessoal, porque é um jogador de muita velocidade, um 1 para 1 ofensivo diferenciado, se ele conseguir estar com confiança para acertar mais os dribles e evoluir essa situação na tomada de decisão, pode ser sim um bom reforço. Hoje, com posição de elenco, mas é um cara que tem potencial para caso dê certo, pode ser sim um diferencial nesse grupo do Corinthians, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda na minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!